Uma terra fértil para oportunidades. Terra em que cresce um alimento importante para uma vida melhor: a educação. E para o Instituto Federal Baiano não existe missão mais importante do que semear oportunidades para os nossos estudantes. Sentir aquela sensação por contribuir para o seu desenvolvimento humano. E ver o brilho nos olhos de quem está se preparando para o trabalho e para a vida. É isso que faz o IFE Baiano, uma terra fértil. IFE Baiano. Em nossa terra cresce o seu futuro. Olá, boa noite, sejam bem-vindos à Maratona Territórios do Brasil, que vai acontecer nesse fim de semana, nos dias 21, 22 e 23 de maio, na próxima sexta, sábado e domingo. Eu sou o Maicon Reis, professor da Universidade Federal do Sergipe, campus do Sertão, um dos organizadores dessa maratona, que vai buscar soluções para transformar o turismo e a produção rural das regiões norte e nordeste do Brasil. Esse evento faz parte das ações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, começadas em outubro de 2020, e tem a realização, como realizadores, a Universidade Federal de Sergipe e o Instituto Federal Baiano, organização o IFE, o Instituto Federal Baiano, campus de Guanabi, o Núcleo de Graduação em Agroindústria da Universidade Federal de Sergipe, campus do Sertão, e o Movimento Cacau, Chocolate, Cultura, que conta com apoio de recursos oriundos do CNPq e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Durante esses 3 dias, os times vão propor soluções para o turismo comunitário, agricultura e bioeconomia. No final da maratona, as melhores ideias receberão a melhor parte, premiação. Serão mais de R$10 mil em dinheiro oferecido pela Panic Lobster. Além disso, 9 projetos serão selecionados para participar de um programa de aceleração do Sebrae Bahia, recebendo mentorias. E também outros projetos da maratona poderão ser contemplados pelo IFE Mais Empreendedor. É uma ótima oportunidade de se conectar, aprender e, quem sabe, abrir o seu negócio. Se você está assistindo a gente e ainda não fez sua inscrição à maratona, acesse agora o site da maratona, o territoriosdobrasil.com.br. Não perca tempo, garante sua vaga. Lembrando que as inscrições são até amanhã. O evento será 100% gratuito e 100% online. Então, garanta suas inscrições. E a nossa maratona vai começar na sexta-feira, mas desde segunda estamos fazendo as lives, né? Segunda foi a live relacionada ao turismo de base comunitária, terça, Conexão Agro, e se você não assistiu, basta conferir lá também no site territoriosdobrasil.com.br. Porque hoje estamos aqui para falar um pouco sobre bioeconomia. Contamos aqui com a presença de ilustres pessoas que contribuem diariamente com esse tema, que é a professora Roberta, da Universidade Federal do Mato Grosso. Boa noite, Roberta. Obrigado pela presença. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui falando de um tema tão importante e que realmente faz parte do nosso dia a dia aqui nesses territórios do Brasil. Obrigada. Ótimo, Roberta. Contamos também com a presença aqui do nosso grande amigo e parceiro no Alto Sertão Sergipano, Luiz Inácio.
coordenador regional do SEBRAE em Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Boa noite, Maicon. Boa noite a todos os participantes. Realmente é uma grande alegria poder estar aqui juntos, né, para poder conversar e compartilhar, contribuir para esse processo de construção de novos desafios, né? Ótimo, Luiz. Obrigado aí pela presença mais uma vez. Contamos também com a presença do Durval, que teve um probleminha com a sua conexão, e a produção, a organização está em contato com ele para resolver isso. Daqui a pouco ele estará aqui com a gente. Queria agradecer também a presença da nossa amiga Val, intérprete de Libras, que está aqui abrilhantando nossa live. Então, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo da noite. Vamos iniciar a fala aqui com a nossa amiga Roberta, a professora da Universidade Federal do Mato Grosso, em Sinop. Boa noite, Roberta, mais uma vez, e fique à vontade para falar um pouco aí antes de iniciar. A gente vai ter aqui 15 ou mais minutos de bate-papo. Eu sei que o tempo é curto, teria muito mais coisa para a gente estar conversando, mas eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né, na sua vida profissional e depois contribuir aí com a apresentação sobre o tema que a gente vai falar aqui hoje. Michael, obrigada novamente. Bom, então, na verdade, sou a professora Roberta, como o Michael já disse, hoje estou docente aqui no campus de Sinop, da Universidade Federal de Mato Grosso. Sou engenheira agrícola e ambiental de formação, com mestrado e doutorado em engenharia agrícola e pós-doutorado em engenharia agrícola também pela Universidade de Minnesota. Bom, nessa trajetória, já estou aqui na região norte do estado de Mato Grosso desde 2009 e desde então atuando com a bioeconomia e com a Conexão Agro. Interessante porque essa maratona, né, tratando dos dois temas, a gente tem uma interface bastante importante em função da nossa localização geográfica, né? Sinop está localizada, né, geograficamente na divisão entre os biomas Amazônia e Cerrado, e com isso também, né, nessa divisão não geográfica, mas sim socioeconômica, entre a bioeconomia da Amazônia e o agro que está presente aqui conosco. Então, é uma honra poder falar sobre isso, que é o nosso dia a dia aqui, as nossas discussões em sala de aula, na pesquisa e na extensão. Ok, vamos falar um pouquinho, então, sobre a bioeconomia e no finalzinho, um pouquinho de como é que isso se conecta com o agro, né? Entendendo nós que o Brasil é um país de dimensões continentais e quando a gente fala, então, de bioeconomia e agronegócio, muitas das vezes eles são vizinhos, são realmente ali separados por linhas tênues e essas coisas acabam se conectando de alguma forma e nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, então, para a gente poder começar a compreender melhor sobre os desafios que as equipes terão que enfrentar ao propor soluções, né, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a bioeconomia. Esse termo que está tão em voga, né, que é justamente a gente utilizar os recursos naturais, né, utilizando ali os seus aspectos econômicos, ou seja, de exploração econômica dos recursos naturais, mas com um foco importante no desenvolvimento social que isso traz, e ainda, né, respeitando o meio ambiente e trazendo soluções que façam uma junção harmônica entre esse desenvolvimento econômico, social e meio ambiente. E é justamente aí onde entra esse grande termo que tenho certeza que todos os times que estão aqui para propor soluções terão como um dos pontos de luz, que é a produção sustentável. Então, nesse sentido, pessoal, a gente tem, quando a gente fala de bioeconomia, né, e falando aqui da região onde nós estamos localizados hoje, que talvez muitos aqui nunca tenham, né, vivenciado o dia a dia da região, mas com certeza tem, né, notícias e conhece um pouco sobre a região. A região amazônica, né, é uma região em que a sociobiodiversidade ela é um dos pontos altos de desenvolvimento futuro dessa região. Então, a sociobiodiversidade, quando a gente fala, né, justamente nesse aproveitamento econômico, social e ambiental disso tudo, é quando há uma interligação entre a diversidade biológica, os sistemas agrícolas tradicionais e o conhecimento e a cultura dos povos tradicionais. E, nesse sentido, quando a gente pensa nisso, numa estrutura, né, regional, em que as florestas ocupam grande parte do território, esse deve ser um dos focos para qualquer desenvolvimento tecnológico que se pense. E aí, pensando nessa estrutura, né, nós temos alguns desafios dentro, então, realmente do desenvolvimento econômico da sociobiodiversidade. A sociobiodiversidade, então, é esse uso das diversas espécies que ali estão, e, obviamente, a gente tem espécies
pensando no ambiente da floresta, espécies ditas espécies florestais ou madeireiras e espécies não madeireiras. Então, aqui hoje nós vamos falar um pouquinho do foco do uso, né, dessa sociobiodiversidade dentro dos recursos florestais não madeireiros, que é a exploração de frutas, de sementes, de nozes, castanhas e de outras espécies que podem, obviamente, gerar uma quantidade de recursos econômicos, sociais e ambientais importantes para a região. Então, nesse sentido, nós temos inúmeros desafios ainda a serem superados para que realmente a nossa região, a região norte, a região de floresta, ela consiga experimentar o desenvolvimento econômico e social que as outras regiões do país já hoje experimentam com o avanço da sua industrialização, né? Então, nós temos aqui alguns desafios, nós vamos começar com o primeiro, que eu digo que é o maior deles, né, justamente fazendo uma comparação com o próprio nome, que é justamente a extensão territorial. Então, quando a gente fala no aproveitamento, né, de um recurso natural, né, economicamente falando, a extensão territorial ela pode ser um grande ganho, isso é muito importante. Quanto mais área, maior o meu potencial de exploração. Mas, ao mesmo tempo, quanto maior a minha área, mais eu tenho dificuldade de fazer com que esses recursos explorados sustentavelmente desses locais possam ser levados para os locais onde há o consumo em grande quantidade desses recursos. Veja bem, a região norte é uma região, a maior região territorial do país, mas aquela que concentra a menor população. Então, logo, essa região, concentrar a menor população, é a que menos consome os recursos aqui produzidos. Então, há um descompasso entre essa possibilidade de uso e de consumo local, tendo que necessariamente fazer a exportação desses recursos, tirar esses recursos daqui para que sejam aproveitados, então, em outra região, dentro do país, ou até mesmo fora, né, do país, fazendo a exportação disso para os mercados internacionais. Aí entra um outro ponto que é um grande desafio para a sociobioeconomia, que é justamente a logística desses produtos. Então, quantos de vocês, né, que estão hoje nos assistindo, adoram chegar no fim de semana, no final de tarde, bem quente, tomar um açaí bem gelado, ou até mesmo fazer o consumo de uma castanha do Brasil bem crocante, né, na nossa casa, ou tomar um suco de cupuaçu, uma fruta bastante apreciada Brasil afora. Para que a gente consiga fazer o aproveitamento e tirar esses produtos de dentro da floresta, a logística é algo muito difícil. Então, pensem em vocês que hoje a gente tem já, pensando na estrutura do país como um todo, uma malha rodoviária que já enfrenta grandes desafios, né, em função da nossa grande extensão territorial, e essa malha rodoviária, então, nos pontos, né, geográficos da região norte, elas são ainda mais difíceis. E a gente fala, obviamente, que nessa região as estradas, né, dificilmente conseguem fazer chegar em todas as regiões produtivas, e aí a maioria das populações dessa região aproveitam, né, utilizam os recursos hidrográficos para isso. Os rios são usados para fazer esse transporte. Mas, nesse sentido, a gente tem um grande desafio, que é o tempo que isso leva para ser tirado. Então, imagina que eu vou fazer a colheita, só para vocês terem uma ideia, a colheita de castanha do Brasil é feita dentro da floresta, num lugar remoto. As pessoas levam dias para conseguir tirar esse material de dentro da floresta e levar para um local, para um canal que isso possa ser escoado. Ali vai ter que passar um barco que consiga comprar essa produção para levar para um porto maior e ser distribuído. Então, são dias, se não meses, para que esse produto consiga chegar até um centro de distribuição ou de processamento. Então, é uma logística bastante desafiadora quando se fala em sociobiodiversidade. Além disso, nós temos um outro ponto bastante sensível desse processo, que é a agroindustrialização com parcos recursos tecnológicos. Então, se hoje a gente fala, por exemplo, numa agroindústria brasileira de ponta, como, por exemplo, beneficiamento de grãos, soja, milho, arroz, beneficiamento de carne e, enfim, produtos, a agroindustrialização de frutas como uva, banana, manga, enfim, a gente tem uma agroindústria de ponta, com alta tecnologia sendo empregada. Quando a gente fala nesses produtos produzidos ainda, né, da sociobiodiversidade, a gente ainda fala de uma agroindústria que ainda não acompanha esses termos. Então, nós ainda sentimos muita falta de equipamentos e tecnologias que realmente atendam às demandas desses produtos. Nós temos esse tipo de produto, por virem da floresta, né, não tem a mesma padronização que uma lavoura produz, por exemplo, no grão. Então, em 1 hectare de milho, eu vou ter o milho praticamente com as mesmas características físicas, químicas, enfim, nutricionais, diferente do que ocorre com o produto extraído, e a gente chama de
extraído da floresta, né? São os extrativistas que fazem essa extração. Então, um produto com grande heterogeneidade de características, isso dificulta muito a industrialização. Então, hoje, as máquinas, equipamentos de uma agroindústria, por exemplo, que processa a castanha do Brasil, ela é muito adaptada de outros produtos. Utiliza-se, por exemplo, secadores de café ao invés de um secador para castanha. Usa-se esteiras de beneficiamento que não eram para aquilo, no sentido de tentar ajustar essas dificuldades na agroindustrialização. Então, ali também nós temos um grande gargalo de ter uma agroindústria que efetivamente consiga atender as demandas dos produtos. E ainda, um outro ponto é justamente a pouca valorização do trabalho ambiental que está envolvido nisso. Então, perceba, se a gente fizer uma conta rápida, né, de um agricultor que tenha em mãos, né, 1.000 hectares de terra agricultável e produza ali grãos, duas lavouras por ano, como soja e milho, ele tem uma renda bastante razoável para prover a sua família com certo conforto, né, financeiro, em termos financeiros falando. Já um extrativista que tem em mãos 1.000 hectares para explorar de floresta, bem provavelmente ele vai viver em condições financeiras muito próximas ali à linha da pobreza. Então, a gente tem que a valorização desses produtos, o ganho empregado nessa população, ele é muito pequeno. A gente não paga pelos trabalhos ambientais que estão envolvidos no extrativismo desses produtos da floresta, e, obviamente, essas cadeias acabam sofrendo muito, e a gente nunca consegue estruturar, porque os recursos não chegam à ponta onde precisa. Então, hoje, por exemplo, se eu tenho uma produção extrativista no interior do Amazonas, até que esse produto chegue em São Paulo para fazer o consumo, ele provavelmente teve que passar por 5 ou 6 atravessadores até conseguir chegar nesse centro consumidor, e todo o lucro dessa cadeia foi diluído entre esses atores que não estão lá na ponta passando por todos os intempéries e dificuldades envolvidas na extração desses produtos. Então, a gente ainda precisa avançar numa valoração justa do trabalho ambiental envolvido na extração e, ainda assim, de trabalhar todos os aspectos anteriores que nós anteriormente falamos aí sobre os aspectos envolvidos na cadeia. E aí, eu acabei colocando aqui um ponto que eu acho que é muito importante, né? Apesar da live de Conexão Agro já ter passado, é difícil a gente falar sobre sociobiodiversidade, extrativismo, sem conectar com o agro, né? Por quê? Porque justamente o Brasil ainda vive um momento, né? Nós ainda estamos num momento em que as nossas fronteiras agrícolas ainda estão se desenvolvendo, ou seja, nós ainda temos áreas que estão em mudança de sistema produtivo. Então, eu hoje estou localizado em Sinop, região norte do Mato Grosso, então, geograficamente na divisa entre o bioma Cerrado e o bioma Amazônia. Esse bioma, essa região onde nós estamos, onde o agro, né, avança no sentido de mais terras agricultáveis, né, abrindo novas áreas, ainda fazendo essa exploração inicial, e com isso a sociobiodiversidade vai sofrendo todas essas pressões que todos nós temos acesso a essas informações constantemente na mídia. E como é que o agro, então, ele está conectado com isso, né? É preciso pensar que esses agricultores que estão, né, vizinhos aos extrativistas, vizinhos a essa população que se utiliza da sociobiodiversidade como fonte de recursos para a sua família, isso precisa ser conectado, porque se eu olho o meu vizinho, e o meu vizinho está numa condição financeira muito melhor do que a minha, né, eu vou questionar se realmente eu estou fazendo algo certo ou errado nesse ponto. Então, daí surge, né, acho que duas imagens que conseguem clarear bastante, né, a nossa visão sobre essa realidade, né? O agro hoje ele vive realidades muito diferentes. Então, hoje, quando a gente fala nessa maratona aqui, é propor soluções para a agricultura familiar, né? Para essa primeira foto, essa foto de cima, a foto daquelas pessoas que têm o agro como modo de vida e não simplesmente como um negócio, né? E nós temos uma realidade muito diferente daquele agro que é um negócio. Obviamente que existem aquelas, né, famílias que têm o agro como modo de vida, mas que, em função do seu tamanho e da quantidade de recursos que tem, também é um negócio, né? Ou seja, um negócio grande que tem uma estrutura administrativa e financeira que lhe permite crescer. O que a agricultura familiar ainda não experimenta. Então, de certa forma, as dificuldades que o extrativista, que aquele produtor da sociobiodiversidade tem, não difere muito das dificuldades que o agricultor familiar tem, em termos logísticos,
em termos de agroindustrialização, que para ele não funciona da mesma forma como para o agricultor maior, para a valorização do trabalho dele, que ao ser feito todo manual, ele reduz a eficiência em termos produtivos, mas ele tem um ganho ambiental que isso não é pago. Então, são muito próximos os desafios, são muito próximas as experiências que esses dois mundos, né, o produtor da sociobiodiversidade, ou extrativista da sociobiodiversidade, e o produtor, o agricultor familiar, experimentam. E daí, então, a gente pensa como incluir a agricultura familiar, né, nesse agronegócio, como incluir esse produtor, esse extrativista da sociobiodiversidade no agronegócio. E aqui eu digo agronegócio não no sentido de grandes latifúndios, né, mas no sentido de uma alternativa econômica que seja rentável e que garanta uma sobrevivência digna para as famílias que ali estão envolvidas. Então, como é que a gente pensa nessa estrutura, né? Aqui há, então, a necessidade de pensarmos em novos modelos produtivos, já que a agricultura familiar vem há muito tempo, repetindo, né, ou replicando o processo de seus antepassados, utilizando as suas áreas, né, para uma produção, muitas das vezes, que é uma produção monocultura. A partir dessas monoculturas que ali estão implementadas, a renda começa a ser muito influenciada por aspectos internos, de mercado interno, até mesmo de mercados externos que ele não tem como controlar. Então, nesse sentido, é muito importante que jovens cabeças, jovens mentes, consigam propor soluções e novos modelos produtivos para essa comunidade, para essas famílias que dependem do seu sustento dessas pequenas áreas, pouca tecnologia disponível e dificuldades estrondosas em mercado e logística. E aí, a gente pensa, então, que nós temos duas grandes oportunidades para os agricultores familiares, incluindo isso, obviamente, aqueles extrativistas da sociobiodiversidade. Porque aquele homem que hoje, mulher, família, que sobrevive da floresta, ele também tem uma área de cultivo alimentar, ele também tem uma área em que ele consegue imprimir ali uma produção diferente daquela que a floresta exerce. Então, pensar em estruturas, em cadeias de produção de alimentos que possam remunerar aquela família ali envolvida de forma justa, que consiga imprimir um mercado que realmente se conecte com essas pessoas, que possam vivenciar o dia a dia dessas pessoas, para que realmente esse produto tenha toda a valorização que precisa ter e consiga imprimir todo o avanço social e econômico para aquela região onde está inserida. E a cadeia de alimentos, a gente já convive com ela há bastante tempo, né? Ou seja, aqui é a cadeia de produção de leite, de fruta, de grãos, mesmo em pequena escala, de pequenos animais e assim por diante. Mas surge hoje uma nova cadeia, e aqui eu gostaria muito de fervilhar a cabeça dessas mentes e desses times que aqui estão, que é como envolver essas famílias nas cadeias de produção de bioenergia. O Brasil hoje, apesar de ser o celeiro do mundo em produção de alimentos, isso é indiscutível, ele se lança como também o celeiro de produção de bioenergia, de biocombustível. Aqui na nossa região estamos experimentando um momento ímpar, que em 4 anos nós tivemos a instalação aqui de 5 grandes usinas de produção de etanol de milho, utilizando, então, praticamente toda a produção de milho, de grãos que eram produzidos aqui no Mato Grosso, hoje estão indo para essas grandes indústrias produtoras de etanol de milho. E nesse modelo em que está sendo posto, né, a agricultura familiar ela acaba ficando à margem desse processo que vai gerar tanta renda e que está gerando tanta renda nesse circuito onde ela está se instalando. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar aonde o pequeno agricultor poderia entrar e poderia entrar dentro dessa cadeia e realmente fazer parte disso. E aí, nesse sentido, justamente, nós temos as biomassas. Então, hoje, se o produtor rural ainda produz alimentos, somente alimento, por que não inserir esse pequeno produtor na produção de bioenergia, na produção de biomassa, produzindo ali matérias-primas para a produção de combustível, como grãos, mas também as fibras, como capim, como madeira, produzir elementos que essas indústrias demandam e que hoje o agronegócio não tem condição de oferecer, porque ele está com o foco em produzir a matéria-prima principal. Então, nós temos aqui diversas oportunidades, pensando em termos de logística, em termos de negócio, em termos de organização de cadeia, mas também em termos de estruturação do negócio, pensando nessa distribuição social mais equilibrada.
Michael, 15 minutos é muito pouco, a gente poderia ficar falando aqui o dia todo, mas agradeço muito a oportunidade e daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre isso. Bacana demais, Roberta. Eu estou aqui, meus olhos brilhando do tanto de informação rica que você trouxe para a gente aqui hoje, né? Focando, deu várias dicas aí de possíveis soluções inovadoras, né? Parabéns pela explanação e citou pontos muito relevantes, né? Para toda essa inclusão, né? A bioeconomia e a conexão agro tem que trabalhar com a inclusão mesmo, essa questão da logística, sociobiodiversidade, agroindustrialização, né, com o envolvimento de tecnologias para o pequeno produtor, que é um grande gargalo que a gente tem nas mais diversas cadeias de produção, a valorização do trabalho ambiental, né, coisas que está relacionada à bioeconomia, quem está na ponta, que mais sofre muitas vezes, o mercado consumidor não tem nem muito essa noção. Alguns mercados são mais exigentes, né, mas a maioria não tem essa noção. E essa correlação com a conexão agro, né, a importância de todas essas informações para o pequeno agricultor. Bacana demais. E tem aqui alguns comentários e perguntas, viu? Vamos aqui. Priscila, ela perguntou quais as diferenças dos biomas em relação à bioeconomia. Uhum. Bacana essa pergunta, muito interessante. Assim, a gente tem hoje, né, Priscila, né, e todos os que nos acompanham, o bioma Amazônia, né, ele em função até mesmo de requisitos legais, né, ele tem um impedimento bastante grande de aproveitamento da área em termos de agricultura. Então, hoje, no bioma Amazônia, um produtor rural que tem uma propriedade grande ou pequena, qualquer que seja, ele só pode aproveitar 20% da área em termos de agricultura, e ele precisa manter 80% da sua área como área de reserva. Se ele está no ambiente de cerrado, essa conta vai para meio a meio. Então, ele pode agricultar 50% e manter 50% da área de reserva. E isso, então, distancia ainda mais essas realidades econômicas. Porque se a floresta já não remunera com uma grande área, e ele só pode aproveitar 20%, o mesmo não ocorre no cerrado. Então, os cerrados são áreas planas, agricultáveis e mecanizáveis, facilmente, onde você emprega uma monocultura com grande eficiência. Então, você tem um rendimento muito maior nessas áreas, podendo aproveitar muito mais dessas áreas. Então, há uma discrepância do valor gerado numa grande área florestal para o valor gerado numa grande área agrícola nesses dois biomas. Show, bacana. Só mais um aqui. O tema bioeconomia também tem correlação, Maria Júlia, viu? Tem correlação em buscar aprimoramento sustentável de formas de captação de energia, evidenciando o desenvolvimento de uma região do Brasil. Não sei se ficou claro. Não, já por favor. O tema bioeconomia também tem correlação em buscar aprimoramento sustentável de forma captação de energia, evidenciando o desenvolvimento de uma região no Brasil? Eu vou falar de forma genérica, né, tentando atender ao pedido. O termo bioenergia hoje, falando junto com a bioeconomia, né, elas hoje, pensando em termos legais e em termos de prática, né, elas ainda se conectam muito pouco. Então, a gente tem um potencial enorme para aproveitar disso. Então, basicamente, hoje, o nosso Plano Nacional de Bioenergia, ele aproveita muito pouco dos recursos da bioeconomia. Ele está muito mais baseado nos recursos agrícolas e nos recursos silvícolas, né, mas de florestas plantadas. E pouco pensado e pouco estruturado no uso realmente sustentável das florestas nativas e do uso de recursos da bioeconomia. Então, o nosso plano não contempla isso, infelizmente, a contento como poderia utilizar. Bacana. Só mais uma perguntinha aqui de Danilo. A maratona tem grande potencial para a produção de bioenergia em pequenas propriedades. Mas como vincular o pequeno produtor ao setor industrial? Então, justamente, acho que esse é um gargalo importante que os times precisam pensar, né? Porque eu vou dar só um exemplo, né? As grandes indústrias que processam milho para a produção de etanol, né? Então, hoje eles têm aqui um sistema, por exemplo, à disposição enorme para a produção de milho. Então, eu digo assim, milho não vai faltar. Porque se amanhã a gente quiser dobrar a produção,
a gente consegue tecnologia, novos milhos, novas, enfim, diferentes variedades que a gente consegue aumentar isso. Agora, onde está o gargalo hoje aqui? Nós não temos madeira para queimar nas caldeiras para gerar energia térmica para o processo de produção. Então, hoje a gente já tem um gargalo que é justamente a biomassa que vai servir de fonte para essa produção agroindustrial. Então, aí entram os pequenos agricultores. Por quê? A gente consegue implementar um sistema de fornecimento, né, dessa matéria-prima que não demanda um sistema agrícola muito tecnificado, mas que consegue imprimir uma rapidez, uma velocidade que a indústria necessita. O que falta é unir essas pontas, né? A gente tem essa dificuldade aí. Ótimo, Roberto. Tem mais algumas perguntas e comentários, vamos deixar para o final, né? Combinado. O Durval, muito obrigado, Roberto, bacana, daqui a pouco a gente volta para mais um bate-papo. O Durval já está aqui com a gente novamente, seja bem-vindo, Durval. Obrigado, Michael, boa noite a todos. Boa noite, Ana, a Roberta, a todos os nossos ouvintes, né? Desculpem aí o problema técnico que a gente teve, mas estamos de volta, né, para participar aí dessa live. Um tema extremamente importante, né, para um país como o Brasil, né? Então, boa noite a todos. Pronto, Durval. Daqui a pouco a gente se fala mais um pouquinho, mas obrigado aí pela presença e pelo esforço mais uma vez, viu? Eu queria... Boa noite também, Luiz. Tá? Grande Luiz. Pedir só licença um pouquinho para trocar nosso intérprete de Libras, né? Agradecer a Val pela ajuda e até aqui. Obrigado, viu, Val? Boa noite. Enquanto chega o Juliano, chega aqui para continuar nessa brilhante contribuição com as Libras, né? Só reforçar a quem está aí assistindo, né? A todos os que estão acompanhando essa live muito enriquecedora, que as inscrições são até amanhã, né? Lá no territoriosdobrasil.com.br. Lembrando que a partir da próxima sexta, dará início à Maratona Territórios do Brasil, e, juntamente com isso, serão formadas as equipes, né, e as soluções inovadoras, as ideias inovadoras serão colocadas na disputa aí pelo prêmio. Boa noite, Juliano, seja bem-vindo. Obrigado aí. Então, dando continuidade aqui ao nosso cronograma, eu vou passar a palavra para o nosso amigo o Luiz Inácio, grande parceiro aqui, como eu falei, no Alto Sertão Sergipano. Seja bem-vindo mais uma vez, Luiz, e muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade e contribuir. Então, fique à vontade de falar um pouco da sua trajetória e trazer mais informações aqui sobre a bioeconomia. Obrigado. Ok, boa noite a todos, então. Minha trajetória é um pouco bem diversificada, né? Comecei no ensino médio fazendo escola técnica federal, na área de edificações, né? E no final acabei migrando para a área de agrários, né? Acabei formando em zootecnia, fiz um mestrado na área de aquacultura, onde trabalhei muitos anos nessa área, principalmente na área de piscicultura, onde fui também consultor do Sebrae durante 10 anos nesse segmento, e foi quando, em 2015, ingressei realmente no Sebrae, e atualmente coordeno o escritório regional do Sebrae na região do Sertão, no município de Nossa Senhora da Glória, onde uma atividade muito forte é a atividade da bacia leiteira, né, cadeia de leite, né, mas atendemos o Sebrae atende a todos os segmentos do comércio, serviço, né, desde aqueles que querem abrir um empreendimento, então o Sebrae apoia, capacita a todos esses que têm esse interesse de poder abrir um negócio e poder crescer, né? Então o Sebrae está sempre apoiando. E nós estamos aí com um programa Agro Nordeste, que é focado aí para poder atuar em cadeias produtivas na área da avicultura caipira, ovino e capinocultura, também das queijarias, né? Então esse é um pouquinho, nós estamos hoje aí na gestão desse projeto e vamos lá, partir para esse desafio. Podemos colocar a nossa apresentação, então, né? Vamos aguardar a nossa pronto. Pronto. A professora Roberta já contextualizou muito bem, né? Mas
o nosso Brasil é um dos países mais ricos, né, em biodiversidade no nosso planeta, todos já sabemos muito disso, né, a riqueza em termos de fauna, de flora, né, e é um potencial, portanto, para muitas oportunidades, né, e que muitos países de fora acabam enxergando isso e buscando, né, não à toa tem muitos pesquisadores e empresas que vêm para o Brasil para poder realmente explorar os nossos recursos, né, então é importante que haja essa otimização desses recursos naturais disponíveis, que é uma diversidade tão grande, então há necessidade de um conhecimento e uma otimização desse recurso da exploração de uma forma sustentável, né? E também buscar conhecer muito o trabalho das culturas que são tradicionais, dos povos indígenas, tudo isso aí é uma riqueza muito grande que o Brasil tem, né? Para poder ser trabalhado. E dentre as diversas formas, quando fala bioeconomia, tem como deixar de falar da biotecnologia, de falar de práticas que sejam sustentáveis, né, e duradouras, falando de eficiência na parte produtiva, seja na parte agrícola, pecuária. Então, a bioeconomia vem para poder contribuir para que haja uma eficiência maior, né, e também falando de bioeconomia, tem que falar em inovações nas áreas das ciências biológicas como um todo. Falamos também nessa área de alimentação, onde busca-se uma alimentação segura, né? Temos as plantas, né, que são os produtos alimentares não convencionais, né, que acabam sendo alternativas de alimento e também de renda. Os fitocosméticos, os bioinsumos, biocombustíveis, como a professora Roberta já bem citou, energias renováveis. O Brasil tem um potencial muito grande, né, no Nordeste, a energia fotovoltaica, né, para poder aproveitar essa luz natural que nós temos aqui, a questão do trabalho com essas comunidades locais de forma sustentável, buscando também um desenvolvimento social. Isso é fundamental, né, que haja essa exploração dos recursos naturais de uma forma sustentável, de modo que as comunidades locais também sejam inseridas nesse processo para que haja, assim, um verdadeiro desenvolvimento, né. Então, um exemplo que eu gosto de citar é o uso da palma, por exemplo, né, a palma que originariamente é lá da região do Peru, que é utilizado muito como corante, né, que veio para o Brasil, focado muito hoje na alimentação animal, né, e aqui na região onde atuo, a bacia leiteira é muito forte, então é muito empregado na alimentação das vacas, né, mas também é utilizado na alimentação humana, né, principalmente em outros países. Aqui ainda existe uma barreira, né, um desconhecimento, a questão de produção de medicamentos, cosméticos, conservação e recuperação de solo. A palma também pode ser utilizada como seca-viva, usada para paisagismo, para ornamentação. Hoje em dia nós temos visto muito, né, lojas de decoração, jardinagem, com as cactáceas, né, então, a fabricação de uso para adesivos, colas, fibras de artesanato, mucilagem, que é usado na alimentação, etc. Então, de uma única planta que a gente fala aqui da palma, por exemplo, quantos usos não podem ser trabalhados, né? E aqui, como desafio, a gente escutava muito falar uso da palma na alimentação, eu resolvi um dia ir num restaurante aqui no interior de Sergipe, né, que tem lá uma produção de palma, que usa para a alimentação das cabras e das vacas dele, e eu pedi para a senhora, me arruma um pouquinho, né, uns brotinhos aí de palma para eu poder experimentar na alimentação humana. E aí eu fiz a foto ao fundo na panela ali, né, lá em cima à direita, um omelete, depois eu botei na pizza, fiz um suco misturando com maracujá, com limão. Então, até que minha esposa falou, puxa, chega de palma, né? Já quer botar palma em tudo, fiz com refogado com carne suína também, então é um alimento que pode ser aproveitado. Existe ainda uma barreira, muita gente certamente ainda não experimentou, né? Mas é esse aí o desafio, né? Então, falando um pouquinho do programa Agro Nordeste, né, que eu havia citado, que é um programa onde existe um trabalho em coordenação com o Ministério da Agricultura, né, o MAPA, e demais parceiros que envolvem o Senar, o Embrapa,
instituições financeiras como o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Conab, e agora também o Instituto Federal ingressou, onde está buscando trabalhar prioritariamente a cadeia do leite, que é a principal cadeia da região do semiárido sergipano, né? Mas o SEBRAE já vinha iniciando trabalhos nas cadeias da apicultura, avicultura caipira, ovino e capinocultura, e também junto às agroindústrias de derivados de leite, que são as queijarias, né? Então, alguns exemplos aí de necessidades e desafios, por exemplo, né? Queijarias. Há uma necessidade de um aproveitamento de uma forma mais sustentável e econômica do soro do leite, por exemplo, né? Hoje, o soro do leite na queijaria, que é um resíduo de grande proporção, né, ele acaba sendo destinado basicamente para a alimentação da suinocultura, né? Então, acaba sendo um resíduo no processo de produção de queijos, né? Então, há uma necessidade de alternativas, né, para que possa realmente ter uma destinação adequada desse resíduo. Existe um problema em algumas regiões do sertão, que é a limitação à falta de água de rede, né? Então, em muitas queijarias que produzem o queijo, existe essa dificuldade, né? Então, a necessidade de um sistema adequado de tratamento de água, porque muitos acabam usando água de caminhão-pipa para poder produzir, né? Então, esse é também um grande desafio. Na avicultura caipira, por exemplo, hoje nós temos uma necessidade, em função dos preços elevados dos insumos, né, principalmente milho e soja, há uma necessidade de uma melhoria nutricional e uma redução desses custos, né, da alimentação, de forma a empregar alguma técnica de bioeconomia na alimentação dessas aves caipiras, né, para que possa realmente se tornar viável, né. Um exemplo que eu já ouvi dizer é uma biopelícula. Isso é um outro exemplo de trabalho da bioeconomia, uma biopelícula para proteger os ovos, para poder aumentar a resistência, né, e proteger, né. Então, existem infinitas oportunidades que podem ser trabalhadas em várias cadeias produtivas, como citado aqui, né. Falando um pouco mais da região do Alto Sertão, onde essa atividade econômica principal é a cadeia do leite, lá nós temos uma produção diária em torno de 1 milhão de litros de leite por dia, né, e cerca de 60% desse volume é na região lá do município de Nossa Senhora da Glória, onde estamos inseridos, onde existem os 3 laticínios com inspeção federal, né, serviço de inspeção federal do Estado. Existe lá na região, no entorno dos municípios, 7 laticínios privados e uma cooperativa com inspeção estadual, né, e além dessas, existem cerca de 200 agroindústrias informais, né, familiares, tá certo? Então, o SEBRAE busca trabalhar muito com essas 200, né, que estão nessa categoria de informais, para buscar regularizar, né, para buscar, a maioria desses, não tem CNPJ, não tem serviço de inspeção, nem municipal, nem estadual, nem federal, não tem a licença ambiental para poder operar. Então, o SEBRAE vem buscando atuar para poder regularizar esses empreendimentos. Eles processam desde 500 litros por dia até cerca de 10 mil litros por dia, alguns um pouco mais que isso, alguns poucos, né, mas a grande maioria aí de 500 até 2 mil litros por dia, é uma predominância. A mão de obra é predominantemente familiar, a maioria compra leite de terceiros, né, uma boa parte produz parte do seu leite, mas compra também de produtores do entorno, né. Existe uma falta de um controle da qualidade desse leite que chega na queijaria, então já é um grande problema, né, problema nos processos produtivos, né, de equipamentos inadequados, né, a questão de manejo de técnicas que acabam tendo a produtividade baixa. Existe um problema comercial que é a venda predominantemente para atravessadores, né, então isso aí acaba que ficando na dependência de um intermediário, que muitas vezes vai ditar o preço que quer pagar, né, e acaba muitas vezes não fechando a conta, né. A maioria desses queijeiros acaba vendendo produtos sem marca própria, embalagem em uma sacola, uma bolsa plástica transparente, sem identificação nenhuma, sem a marca, né, então acaba se misturando com os demais produtos de qualidade e pior qualidade. E também uma questão importante, que é uma gestão limitada do negócio, né. Existe uma falta de gerenciamento e controle
do seu processo, tanto produtivo quanto na parte econômica também, né? Então, aqui umas imagens um pouco de alguns exemplos ruins, né? Existem, claro, algumas mais organizadas, mais higiênicas, mas a gente vê muita desorganização de equipamentos, infraestrutura inadequada, sem revestimento adequado, sem piso lavável, piso quebrado, falta de uso de EPI, equipamentos de proteção individual. Você vê uma foto ali, um sujeito de bermuda, de sandália, né? Então, uso de equipamentos muito com madeira, com ferro enferrujado, né? Então, existe muito problema de mosca. E na foto aqui, ao lado embaixo, à direita, essa parte de efluente, né? Então, acaba sendo lançado no solo, sem nenhum tipo de tratamento. Então, tudo isso aí é preciso trabalhar, né? O SEBRAE vem buscando apoiar por meio de consultorias, capacitações, mas ainda é um grande desafio, né? E aí, então, o ciclo produtivo, como é que é lá? A produção de leite nas vaquinhas, vai para uma queijaria, da queijaria o soro, que acaba sendo um resíduo em uma proporção muito grande, né? Quase que de 80 e pouco, 90% do leite, o soro, acaba saindo pela população, vai para uma caixa d'água, fica exposta muitas vezes às intempéries, ao calor, aos insetos, e esse soro acaba sendo utilizado para a alimentação dos porcos, né? A suinicultura acabou sendo uma atividade complementar que gera renda pela quantidade de efluente gerado pelas queijarias, né? Então, acaba sendo uma complementação de renda, mas é um sistema de produção sem muito controle, né? E acaba gerando um outro problema, que são os dejetos suínos, que acaba sendo um outro problema ambiental, né? Então, como melhorar a condição das queijarias, né? Como melhorar a qualidade do leite, como melhorar a eficiência no processo produtivo, a questão da destinação adequada da água de lavagem, a água que lava a queijaria, que muitas vezes é lançada no piso ali sem nenhum tratamento, o uso do soro, quais outras formas que existem, certamente, né? Várias formas de se aproveitar, mas de uma forma geral, essas pequenas queijarias não tem outra destinação, basicamente para suinocultura, né? E a questão do sistema produtivo de suínos de uma forma mais adequada, né, mais sustentável, e a questão do aproveitamento dos dejetos, uma destinação adequada, né, para a produção, por exemplo, de um biogás, né, então, uma compostagem, então existem alternativas, né, mas aqui fica lançado esse desafio, tá certo? Então, é preciso que uma visão inovadora e atitudes empreendedoras, né? Então, porque a maioria acaba fazendo o que o outro faz, que o vizinho faz, e vê, assim, e assim é durante décadas, mas então é preciso de uma visão inovadora. Então, faltam essas ações de empreendedorismo para converter muitos resultados de pesquisa, né, de universidades, institutos, que são realizadas várias pesquisas, mas para poder converter isso em produtos para geração de economia para as famílias que atuam nessas áreas, né? Então, o empreendedor por oportunidade, né, é a partir dessas demandas de campo, dessas necessidades que foram citadas alguns exemplos aqui, identificar as possíveis soluções ao desafio para as equipes aí que estão participando e converter em oportunidade de negócio, né? E aí, então, está lançado esse desafio. Agradeço a todos, estamos aí à disposição. Ótimo, Luiz, muito bom, muito bem explanado aí, né? Você trouxe aqui diversos desafios para possíveis soluções, né? A palma, quando você falou da palma aí, fez sucesso, né? O pessoal aqui falou que é muito legal, né, essa parte de comer a palma. O Alex falou, já comi a palma, filé de palma empanado, né? E a palma é um símbolo para o nordestino, né? A palma é um grande desafio de utilização. O Nordeste já é muito utilizado, mas pode ser melhor utilizado aí, né? A Viviane falou excelentes colaborações para a bioeconomia, né? Camila, muito legal esse aproveitamento do solo. Então, muitos desafios. Então, a pergunta aqui do Djalma Maia, qual a composição do soro?
ele poderia ser usado em biodigestores para a produção de energia e adubos? O que você acha, Luiz? Então, já vi realmente essa possibilidade da conversão do soro em biogás, né? Isso aí realmente é uma das alternativas, né? De converter realmente esse resíduo, né, em grande proporção em energia de forma a baixar o custo, né? O botijão de gás hoje aqui já está chegando a quase 80 e poucos reais o botijão, né? Então é um preço muito caro, que é base para poder esquentar a comida e preparar a alimentação. Então é uma forma realmente de conseguir baixar custo, né? Aproveitando um resíduo que muitas vezes tem uma destinação não tão adequada, né? Bacana. Priscila perguntou aqui o seguinte: como conseguir desenvolver um projeto bioeconômico num bioma como a Caatinga, principalmente em pequenas cidades onde não há agroindústrias e com falta de água? Desmotiva o pequeno produtor? Então, na verdade, né? A agroindústria até existe, né? Muitas vezes a impressão é que não existe, mas existe alguma coisa, é claro que não comparando com grandes e outras regiões, né, onde a oferta de água, a disponibilidade é muito maior, mas existem agroindústrias, né? Tanto é que as queijarias, que são agroindústrias de derivados de leite, são muitas, né? São muitas, né? Mas, conforme eu havia dito, algumas regiões existe essa limitação, essa falta de oferta de água de rede mesmo, né? No caso aqui, a DESO, que fornece a água para a comunidade, em algumas localidades não chega, né? Então, realmente, é um desafio, mas estamos trabalhando com a consultoria, existem formas de poder tratar, né, clorar essa água, fazer monitoramento, para que ela possa, sim, ser útil não só para a produção, mas também para o consumo humano, né? É uma questão de necessidade básica, há uma necessidade de trabalho de políticas públicas, né, para poder realmente sanar essa necessidade básica da população. Que a água é necessidade básica, né? Então, mas é um desafio, a questão de agroindústria na Caatinga, é um desafio. Lembra também a questão, por exemplo, do umbu, que é uma fruta símbolo, né, de Sergipe, e que é muito pouco explorado, né? Existe a safra que é mais sazonal, já passou agora, inclusive, mas acaba sendo desperdiçado, né? E é um fruto que pode ser muito bem aproveitado tanto na agroindústria de derivados de leite, como para polpa de fruta, para compotas, como existem algumas cooperativas na Bahia que já trabalham, né, com umbu. Foi feito um estudo de viabilidade técnico, né? Então, é possível, né, trabalhar, mas há necessidade, muitas vezes, de um investimento de união. Uma questão muito importante é a necessidade de trabalho cooperativo, associativismo, cooperativismo, porque sozinho, pequeno, não tem perna, longe, né? Não vai muito longe. Então, é preciso se unir, né? Isso mesmo. Só um comentário aqui, antes da gente passar, deixar mais perguntas para o final. A Adriana comentou aqui, muitos elementos que podemos prospectar como projetos inovadores que abracem essas demandas. Então, demanda tem bastante, né? Como você falou, além das queijarias, a questão da avicultura caipira, a questão da palma, né? E os desafios são muitos, né? E uma fala sua que eu achei muito interessante, vou copiar, né? É preciso visão inovadora e atitudes empreendedoras. Falou tudo em poucas palavras. Parabéns, Luiz. Obrigado mais uma vez por suas colaborações até aqui. Vamos, obrigado mesmo aí. E daqui a pouco a gente continua com as perguntas, viu, pessoal? Eu queria agora passar a palavra para o nosso amigo Duval Límano, que ele é do sul da Bahia, o extremo sul da Bahia, empresário pesquisador. Boa noite, Duval. Obrigado mais uma vez aí pela presença. Gostaria que você falasse um pouco, antes da gente começar, um pouco sua trajetória para os nossos ouvintes. Boa noite, Maicon. Saudar a todos aí os participantes, palestrantes. É um prazer a gente estar participando dessa live, né, sobre um assunto extremamente importante para o país, que é essa questão da inovação tecnológica, e ligado a um tema, né, que, como já dito pelos colegas, o Luiz e a Roberta, né, o Brasil tem um grande potencial em função da sua rica biodiversidade, né? Nós temos aí na Mata Atlântica, na Amazônia, na Caatinga, nos Pampas,
vários exemplos em que a gente tem recordes de biodiversidade, né? Historicamente, a gente sabe que a gente tem, né, uma bioeconomia presente, seja pelo desenvolvimento de fármacos a partir dessa biodiversidade, seja até mesmo pesquisas agronômicas, né, históricas, como a fixação biológica de nitrogênio, né, que a Johanna Doberai, ainda na década de 80, final de 70, 80, desenvolveu, e que faz com que nós tenhamos aí o país como na cultura da soja, né, muito competitivo. Então, assim, a gente tem esse grande potencial, né, e é muito importante que a gente trabalhe isso de uma forma mais direcionada para a inovação, para o desenvolvimento de produtos e serviços, né, para a resolução de diversos problemas que nós temos hoje no mundo atual, né, diversas cadeias de produção, etc. Então, um grande prazer estar aqui com vocês. Bacana, Durval, bacana mesmo. Vou fazer algumas perguntas, um bate-papo, vamos iniciar um bate-papo aqui, Durval. E eu vi sua biografia, né, você tem feito contribuições muito relevantes, né, para o território no qual você está inserido, né, para outros territórios e para a ciência de uma forma geral. Então, você como estudioso da bioeconomia, o que você já viu no Brasil e no mundo de exemplo desse tipo de economia sustentável? O que você poderia citar para a gente, assim, esse tipo de economia sustentável relacionada à bioeconomia? A gente tem uma série de exemplos, né, no Brasil. Toda essa parte, quando a gente pensa, por exemplo, em bioinsumos, pegando essa parte aí, por exemplo, da fixação biológica de nitrogênio, não só relacionada a leguminosas, mas também em relação a gramíneas, né, o Azosprylium. A gente tem exemplos de empresas, né, que iniciaram como startups e que hoje são empresas solidificadas, trabalhando com controle biológico, né? Estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem diversos exemplos, né, que trabalha nessa linha de produção em escala de macho estéreo, né, de uma série de produção em larga escala de inimigos naturais, né, para controle biológico de insetos. Essa questão do desenvolvimento de fármacos também, que é histórico, né, que o Brasil, ele... Assim, outros países, na verdade, é que se aproveitaram dessa biodiversidade, né, mas hoje o Brasil, através da Fiocruz, através de outras empresas farmacêuticas também, e diversas instituições, né, tem feito todo um trabalho de desenvolvimento. Nessa parte, né, de domesticação de espécies, desenvolvimento de novas cultivares, né, a Embrapa tem uma larga experiência, né, e é muito importante que a gente tenha hoje desenvolvimento de muitos cultivos que são nativos do Brasil, né, como caju, como maracujá, que são espécies passiflora, né, o gênero passiflora, que são nativos dos nossos biomas, né, e a própria seringueira, o próprio cacau também são nativos, né, a gente tem todo um processo de desenvolvimento. No sul da Bahia, a gente tem feito todo um trabalho ligado a essa questão da qualidade do cacau, do perfil sensorial de cada variedade genética, né? O cacau, o chocolate, ele tende a uma homogeneização muito grande, né? O chocolate ao leite. Só que a gente tem desenvolvido chocolates com maiores teores de cacau e a partir de diversas variedades genéticas diferentes que acabam tendo um perfil sensorial diferente, como acontece com o vinho, com a cadeia do vinho, né? Que é uma das cadeias que você tem uma maior fragmentação, né? Digamos assim, com inúmeros produtos diferentes, né? Alguns colocam como uma das cadeias mais descomoditizadas e que está integrada com o turismo, né? Com o enoturismo. Então, o Brasil tem um grande potencial, né? Eu acho que é pouco explorado ainda, mas nós temos exemplos, né? Como eu citei antes, por exemplo, a cultura da soja, né? Que o fator aí da bioeconomia na cultura da soja, da fixação biológica de nitrogênio, faz com que a gente economize bilhões de dólares por ano,
com o não uso de adubo, a não necessidade de uso de adubos nitrogenados, né? Isso também tem sido muito trabalhado, né, com a questão também das micorrizas, né, para você aumentar a superfície específica de absorção, diminuir também o custo com fertilizantes fosfatados, e uma série de outros, né, outras iniciativas que fazem com que a gente tenha exemplos no país, né, de avanço nessa área da bioeconomia. Sobre, especificamente, Durval, eu vi que você é um grande conhecedor nessa parte do mercado do carbono, especificamente sobre o mercado do carbono, a descarbonização da economia, também é uma vertente muito importante para a bioeconomia. O que você acha sobre isso? A questão do sequestro de carbono é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo, né? Nós tivemos aí as convenções, né, o protocolo de Quioto e uma série de outros protocolos de nível internacional. E hoje a gente tem alguns exemplos, né, de projetos envolvendo carbono social, né, projetos que hoje já remuneram o produtor, né, nós temos exemplos aí de incentivos econômicos, alguns até mais ligados à produção de água, né, como é o caso de Extrema, em Minas Gerais, né, como é o caso também da região do Baixo Guandu, ali no Espírito Santo e Minas. Temos algumas ações aqui na Bahia também, algumas iniciativas. Temos o município de Ibirapitanga, que também tem esse trabalho com a questão da produção de água. E a gente acredita que a gente precisa avançar mais em relação a esse mercado de carbono, não visando esse pagamento, né, mas trabalhando uma coisa que é chamada hoje, nos países de primeiro mundo, de transição ecológica, né, e que trabalha muito com a descarbonização da economia, que é todo um processo onde você busca, através de incentivos econômicos, na forma de uma menor tributação, né, na forma de incentivo através do marketing, né, de produtos limpos, para produtos e serviços que tenham uma menor pegada de carbono, que tenham uma menor emissão de carbono. Então, muitos países já trabalham com essa possibilidade. Alguns países, inclusive, mudaram a terminologia do ministério, né? Não é mais Ministério do Meio Ambiente. A França, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente é chamado de Ministério da Transição Ecológica, e ele tem uma atuação, né, em termos de órgão executivo, muito mais de trabalhar o meio, né, e não o fim. Ele atua muito mais sobre os outros ministérios, né, sobre o Ministério da Agricultura, o Ministério da Indústria, o Ministério do Comércio, tentando trabalhar esse conceito de transição ecológica, né? Então, deixa de ser algo, digamos assim, setorial, para ser algo que tem, digamos assim, uma interface muito forte com as outras áreas, né? Porque busca essa interação no sentido de tornar cada vez mais esse desenvolvimento de produtos, serviços, através de tecnologias limpas, tecnologias que emitam menos carbono. E aí o Estado começa a se organizar, né, o aparato estatal começa a se organizar, revendo suas leis de tributações, né, de sanções, de incentivos econômicos, para que esses produtos com a menor emissão de carbono sejam valorizados, sejam menos tributados, né, e assim sucessivamente. E aí você tem, né, o que eles chamam de transição ecológica, né? Eu vou fazer uma transição ecológica para que todas as cadeias de valor elas absorvam esse conceito de descarbonização da economia e que produza cada vez mais energia limpa, energia sustentável, renovável, né, com menor emissão de carbono e outros gases do efeito estufa e outros tipos também de impacto, a questão da economia circular, né, de você promover a reciclagem de tudo quanto possível em termos de materiais, de resíduos sólidos, de resíduos líquidos e assim sucessivamente. São realmente grandes desafios, né, para
para bioeconomia, né? Toda essa transição e essa necessidade de investimento nessas ideias. O Durval, mais uma pergunta aqui. Outros exemplos que você poderia trazer para a gente, falar um pouco aí sobre o sistema Cabruca, que você tem bastante experiência aí, e também a questão da reutilização da madeira móvel. Como é que isso é feito? Como é que vocês trabalham com isso? Achei muito interessante isso aí. Uhum. O sistema Cabruca, Cabruca é uma palavra que deriva do verbo brocar, né? Fazer buracos na floresta para plantar o cacau. Então, diferente de outros tipos de agricultura que praticam aquilo que a gente chama de corte raso, né? Ou seja, que corta toda a vegetação para poder praticar, mecanizar a agricultura, o cacau ele era plantado nesse sistema em que você não derrubava completamente a mata. Você ia raleando a mata, fazendo buracos na mata e plantando o cacau sobre a sombra das árvores que eram deixadas intencionalmente pela longevidade, por serem leguminosas, né? Por possuírem uma copa mais rala e permitir uma maior entrada de luz, enfim. Uma série de fatores que os produtores, né, através do conhecimento popular, tradicional, utilizavam para selecionar as árvores que eles iriam deixar. Então, isso faz com que o sistema mantenha os ciclos biogeoquímicos, mantenha um teor alto de carbono orgânico no solo e mantenha uma diversidade de espécies maior do que a maioria dos sistemas agrícolas ou dos agroecossistemas que a gente conhece, né? A grande questão é que, historicamente, esse sistema a gente até chamava de uma monocultura econômica, né? Porque você tinha uma grande diversidade de espécies, porém, a única espécie que contribuía economicamente era a amêndoa de cacau, né? Então você tem ali uma série de árvores, espécies que podem fornecer produtos madeireiros e não madeireiros, né? Você tem cactáceas, bromeliáceas, né? Várias epífitas que podem ser exploradas como ornamentais. Você tem uma riqueza muito grande do que o pessoal hoje chama de plantas alimentícias não convencionais. Então, a presença de Ora pro nobis, de taioba, que é usada inclusive na culinária regional, né, no caruru, etc. Algumas árvores também, a mescla, a própria copaíba está presente no sistema Cabruca, em que você pode extrair óleos, resinas, etc. E a madeira morta, né, as árvores que morrem, as árvores que tombam, etc., elas têm um grande potencial para você trabalhar com artesanato sustentável, né? Eu, particularmente, iniciei um empreendimento com essa questão da movelaria sustentável, né? Tentando trabalhar com madeira reutilizada de antigos estruturas de pós-colheita de cacau que estão se modernizando, né? E esses materiais, essas madeiras que era utilizado como lastro para secar o cacau, como coxo de fermentação, porque o cacau precisa ser fermentado para liberar as propriedades do chocolate, né? Estão presentes no chocolate. Então, a gente começou a reutilizar isso num trabalho pensando em design sustentável, né? Que significa aí, principalmente, você utilizar poucos materiais no encaixe das peças, né, na forma que você desenha cada peça para que você use a menor quantidade de material possível, né, para formar bancos, mesas, camas, etc. Tentando fazer um aproveitamento, desenhos em termos de design, né, que façam também com que você tenha um menor desperdício da madeira, né, que você consiga ter um rendimento maior da madeira, fazendo cortes diferenciados daquilo que se faz tradicionalmente em serrarias, né, que você corta um sentido e você tem sempre aquelas perdas laterais, porque a madeira ela é cilíndrica, né, e como você peças tem um formato mais quadrado, mais retangular, você acaba perdendo muito material. Mas se você faz o corte de formas diferentes, né, se você aproveita muitas vezes até mesmo o próprio, por exemplo, madeiras ocadas, né, que não teriam madeiras que apresentam um oco por dentro, que você não teria nenhuma utilização para serrar, para construção civil,
Mas se você dá um corte diferenciado, você vai formar mesas de centro, né? Aquele ocado, inclusive, acaba fazendo daquela peça uma peça única. Então, você também explora muito o desenho natural das madeiras, né? Às vezes você faz um corte, deixa a borda da madeira com aquelas reentrâncias. Enfim, você faz todo um trabalho de design para fazer o melhor aproveitamento possível desse material lenhoso morto, né? Como a gente chama, material lenhoso morto. Então, isso é legalmente previsto pela Lei da Mata Atlântica, né? Existe um artigo da Lei da Mata Atlântica que prevê isso. Aqui na Bahia a gente conseguiu que o órgão estadual de meio ambiente ele fizesse a regulamentação desse artigo da Lei da Mata Atlântica, né? Com todo o regramento para que você possa utilizar essa madeira morta. E a gente tem avançado. Nós temos um empreendimento já tem um tempo maior, que é a Camacan Design, que faz um trabalho muito interessante. E eu também agora tenho empreendido nessa área, começando também um trabalho com esse sentido de aproveitar madeira de floresta plantada, madeira que a gente chama de demolição, né? Que são dessas antigas estruturas de secagem de cacau, e também essa madeira desvitalizada de árvores caídas ou mortas. Bacana, experiência ímpar essa aí, né? E é um bioma diferente, é um bioma cheio de particularidades, esse da Mata Atlântica, né, do extremo sul baiano. Eu tive a felicidade de conhecer e algumas vezes eu vejo o quanto rico desde o ponto de vista de biodiversidade, quanto do ponto de vista cultural mesmo, né? A gente já tem visto aí a rota do turismo comunitário, Rota do Cacau, foi até mostrado aqui nas últimas lives, né? Então, é bem interessante isso aí. Durval, só mais uma perguntinha aqui. O que você acha? Quais são os principais desafios que o Brasil precisa colocar em prática do ponto de vista de bioeconomia, né? Para ter uma transição econômica sustentável e duradoura? O que você acha nesse sentido, do ponto de vista de bioeconomia? Olha, eu acho que a gente precisa, de certa forma, né, ter mais investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, ter uma aproximação maior, digamos, da academia com o setor privado, empresarial, com as próprias comunidades tradicionais, porque elas são uma fonte de conhecimento sobre o uso dessa biodiversidade, porque, né, como o colega citou, né, esse conhecimento tradicional indígena relacionado ao nosso território, né, são as comunidades, são os povos que têm esse conhecimento acumulado há mais anos, porque eles estavam aqui, né, antes do processo de colonização. Então, eles têm um conhecimento histórico e um conhecimento do uso dessas espécies, né, que a gente precisa dialogar melhor com esse conhecimento tradicional, aproveitar melhor isso, né, inclusive em benefício dessas próprias comunidades, né, pensar em trabalhar com indígenas, questão do fármacos, questão relacionadas à segurança alimentar, ao desenvolvimento de produtos e serviços, utilizando inclusive aí nossa legislação relacionada à partição de benefícios, que algumas empresas, inclusive, elas já fazem isso, já faziam voluntariamente, continuam fazendo voluntariamente, então a gente precisa trabalhar mais essa questão da repartição de benefícios com as comunidades tradicionais, aproximar mais, né, empresas, startups, etc., né, para aproveitar esse conhecimento tradicional existente. E que a gente precisa desburocratizar também algumas questões, né, relacionadas ao acesso à biodiversidade, né, a facilidade da gente poder acessar de uma forma menos burocrática. A gente, como pesquisador, a gente acaba gastando muito tempo com burocracia, então a gente precisa ter estruturas, núcleos de inovação tecnológica dentro de nossas universidades, dentro de nossos institutos federais, né, o papel do SEBRAE nessa mediação, né, entre setor privado, comunidades tradicionais, academia, etc. Então, aproximar mais esses atores aí, né, e incentivar essa inovação de produtos e serviços baseado na bioeconomia, porque a gente tem um potencial muito grande. Eu me lembro
vem de um estudo do professor Miguel Rosseto, até da Unicamp, em que ele fazia um mapa mundi pelo número de patentes, né? E o Brasil estava muito aquém, né? O mapa do Brasil ficava pequenininho quando a gente colocava o número de patentes. E esse desenvolvimento de produtos e serviços, esse processo de proteção industrial, de proteção intelectual, com base na nossa biodiversidade, é algo que eu acho que é extremamente vantajoso para o país, né? Vai trazer competitividade para as nossas empresas em nível internacional, e vai ser um grande diferencial para o país se desenvolver, gerar emprego, gerar renda, né? E realmente trazer aí melhor qualidade de vida para a sua população. Muito bom, Durval. Bacana mesmo. Tem alguns comentários aqui, ó. Fernando, nossa biodiversidade é essencial na geração de emprego e renda, confirmando isso aí, né? Essas iniciativas são imprescindíveis para mover a economia local. Quando você falou das punks, o pessoal gostou também, né? Tem alguns projetos e gostam bastante de punks, né? A Adriele falou que aqui no IF Baiano de Serrinha temos vários projetos de ensino, pesquisa e extensão que contemplam as punks, né? O João falou aí, excelente palestra. Mas por que não ouvimos nenhum falar sobre agrofloresta, né? Acho que não deu tempo, viu, João? Mas vamos deixar para a próxima. Eu queria, vamos para as considerações finais, né? Eu queria agradecer, passar a palavra aqui para as considerações finais, primeiro para a Roberta, e agradecer mais uma vez aqui, Roberta, pela gentil contribuição na noite de hoje. Agradeço, Michael. Na verdade, foi uma aula assim, de ouvir, né, esses mestres falarem, né? O Luiz ouviu o Durval falar, acho que a gente sempre, né, a cabeça chega a fervilhar assim, né, das ideias, das oportunidades, maravilhoso. Assim, acho que o mundo está aberto a essas jovens mentes que estão aqui nos perguntando e colocando questões. Então, assim, acho que nós temos um universo muito grande para atuar, para desenvolver tecnologia e pensar que, para isso, a gente precisa juntar cabeças que estejam dispostas a enfrentar os desafios colocados e, com certeza, contar com o conhecimento que cada um traz para superar isso tudo. Bacana, é isso mesmo. Obrigado, viu? Mais uma vez. Grande Luiz, muito obrigado e fica aberto aí para as suas considerações finais. Agradeço aí a oportunidade e parabenizo a organização, né, encabeçada aí pela UFES e pelo IF Baiano, né? Realmente isso é importante, né, lançar desafios para que os jovens, né, que têm a mente fresquinha, né, maior capacidade para poder encontrar soluções inovadoras que saiam do quadrado, como dizem, né, para que possam realmente achar novas soluções que sejam sustentáveis, economicamente viáveis, né, e que possam também empreender, né, são oportunidades de empreendimento, porque muitas vezes o aluno quando estuda, muitas vezes pensa em concurso público apenas, né, pelo menos eu era muito focado nisso, mas o Brasil é um país que tem muita oportunidade para empreender em negócio, e com essa biodiversidade nossa, então realmente isso é muito grande, as necessidades são muito grandes, né, foram colocadas apenas algumas poucas aqui. Mas, então, esse é o desafio e o Sebrae está à disposição também. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez. Grande Durval, muito obrigado mais uma vez. Fica aberto aqui para as suas considerações. Eu sei que foi corrido aqui para todo mundo, a gente poderia ficar até muito mais tempo, e eu estou, como a Roberta falou, aprendendo demais aqui. Viu, Durval? Fica com você a palavra. Internet do Durval. Durval, seu microfone, Durval, eu acho que ficou desligado. Verifique, por favor. Agora, testa aí que eu digo, se... Ligou? Ok. Agora... Ok, tô ouvindo. Então, mais uma vez, né, agradecer aí pelo espaço, né? Só... falando um pouco aí sobre a pergunta, na verdade, eu esqueci de dizer, o sistema Cabruca é um sistema agroflorestal, né? Claro que ele é desenhado a partir de uma intervenção sobre o ecossistema natural, enquanto outros sistemas agroflorestais, ele é desenhado a partir de áreas degradadas, né? Onde você vai implantar o sistema a partir de uma área que era um outro tipo de agricultura, de corte raso, pastagem, cultivos anuais, etc.
Mas acho muito interessante essa iniciativa, né? Parabenizo a todos aí pela realização. Acho que a gente tem muito a avançar nisso, a cooperar nesse sentido, né? Como os outros colegas já disseram, né? Nosso potencial em termos de biodiversidade, ele é enorme, é o país que tem maior potencial em termos de biodiversidade do mundo, e não tem por que a gente não explorar isso de forma sustentável, né? Para a geração de emprego, renda, competitividade de nossas cadeias, e assim sucessivamente. Então, um grande abraço a todos, foi um grande prazer participar dessa live. Obrigado mais uma vez, Duval. Obrigado ao Juliano, nosso intérprete de Libras, pela colaboração, abrilhantou nossa live também essa noite. E quem não se inscreveu, amanhã é o último dia, territoriosdobrasil.com.br, faça suas inscrições, tanto para participantes quanto para mentores, né? Então, contamos com vocês, será um evento leve, onde ideias inovadoras poderão ser desenvolvidas, né, soluções de forma rápida, prática e objetiva. Obrigado, pessoal, uma boa noite a todos, um abraço. Uma terra fértil para oportunidades. Terra em que cresce um alimento importante para uma vida melhor. A educação. E para o Instituto Federal Baiano não existe missão mais importante do que semear oportunidades para os nossos estudantes. Sentir aquela sensação por contribuir para o seu desenvolvimento humano. E ver o brilho nos olhos de quem está se preparando para o trabalho e para a vida. É isso que faz o IFE Baiano, uma terra fértil. IFE Baiano, em nossa terra cresce o seu futuro.